Muito bem, então, senhores, agradecemos a presença, o tempo de todos vocês, muito obrigado. Falamos direto de Fortaleza, capital do Ceará, e com a presença do nosso ilustre amigo comum, Paulo Sertec. Então eu vou fazer a apresentação formal aqui, o currículo do nosso amigo Paulo Sertec. Com certeza Paulo é muito querido e conhecido de todos vocês. E para a gente iniciar formalmente esse bate-papo, essa entrevista, eu vou fazer então a apresentação dele aqui. Tem alguns recados que eu gostaria de dar a vocês, depois eu repito esses recados mais à frente para aqueles que estão entrando e que ainda vão entrar. Nós teremos a apresentação, Paulo fará uma breve saudação a todos, depois nós emendamos com as perguntas que eu tenho selecionadas aqui para ele. Cada um de vocês vai poder fazer quantas perguntas quiser no tempo certo. Vocês podem utilizar, por exemplo, o chat, escrever as perguntas, mas no final, quando eu termino a entrevista com o Paulo, no final da entrevista, a gente vai abrir então para as perguntas. Vocês vão poder fazer as perguntas que escreveram no chat ou outras perguntas na viva voz, né? Então vocês vão se manifestar e será aberto o microfone de vocês. Enquanto isso, eu gostaria de pedir que cada um desligasse o seu microfone, colocasse o seu microfone no mudo, para não acontecer as interferências que são comuns aí nessa tecnologia, não é? Então, gostaria que todos colocassem o microfone no mudo. Teremos 2 microfones ligados aqui, o meu e do Paulo Sertec. Então esse é o primeiro aviso. As perguntas vão ser abertas no final da entrevista. O outro lembrete é que há uma surpresa até o final, né, para aqueles que permanecerem até o final do nosso encontro. Eu tenho certeza que todos vão permanecer porque vai ser muito agradável. Mas no final, o nosso amigo Paulo Sertec tem uma surpresa para a nossa live de hoje, ok? Então, formalmente eu me apresento, meu nome é Danilo Ramalho, eu sou jornalista, sou também professor da área de comunicação e marketing. Conheci o Paulo Sertec já há alguns anos aqui em Fortaleza. Já tive contato com ele para entrevistas além desta, essa é mais uma entrevista que eu faço com o Paulo Sertec. E agora eu quero fazer a apresentação formal, abrindo formalmente, oficialmente a nossa live. Paulo Sertec é engenheiro mecânico, formado pela Escola de Engenharia Mauá, em São Caetano do Sul, São Paulo. É mestre em Tecnologia e Desenvolvimento pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Doutor em Educação em Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano pela Universidade Federal do Paraná. Também diplomado pelo IESE Business School, no Programa de Desenvolvimento Gerencial. Aliás, a IESE, essa escola de negócios, aparece no ranking Financial Times de 2020 como a escola de negócios número 1 em educação executiva no mundo, já pelo 6º ano consecutivo. Paulo, então, tem a formação dessa conceituada escola. O Sertec é vice-presidente da Associação Nordestina de Ensino, Cultura e Esporte, ANESE Brasil. Atuou como coordenador de desenvolvimento de equipamentos especiais e automação industrial do Centro de Pesquisas do IMT, o Instituto Mauá de Tecnologia. Atuou também como coordenador de desenvolvimento de equipamentos especiais, atuou como coordenador e professor dos cursos de Engenharia Mecânica, Controle e Automação da Unifanor, aqui em Fortaleza, Ceará, além de coordenar e ser professor dos cursos de pós-graduação de Gestão de Empresas da Uniaméricas, também em Fortaleza. Para fechar o seu currículo, Paulo é autor dos livros Empreendedorismo, de 2007, Administração e Planejamento Estratégico, também do mesmo ano, e ainda do livro Responsabilidade Social e Competência Interpessoal, de 2014. Este e todos os livros anteriores que eu citei
foram editados pela Intersaberes. E o mais recente livro, de 2015, é Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura. Este livro saiu pela editora Cultor de Livros. Paulo Sertec, muito obrigado por aceitar o convite para falar sobre os novos projetos, carreira, como navegar e como liderar em tempos de crise, exatamente este tempo em que nós vivemos. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceito esse desafio, Paulo. Muito obrigado, digo eu. Danilo, obrigado pela tua gentileza. E estamos aí na caminhada, né, no meio dessa turbulência toda. Muito bom. Paulo, no final da apresentação eu falei do seu mais recente livro, do Jorge Lacerda. Aliás, esse livro, essa produção, vem do teu doutoramento, não é isso? Exatamente, doutorado que fiz internas aí de Curitiba, no Paraná, na Universidade Federal do Paraná, um estudo de caso de aprofundamento no modelo de qualidades, virtudes e também de aspectos de ideias de concepção de universidade, de concepção de governo, concepção de democracia. Então deu assim bastante matéria para fazer um levantamento sobre aspectos que podem ajudar gente jovem, estudantes e também profissionais a terem modelos bastante interessantes para a vida profissional. Muito bom, Paulo. Vamos lá, você realizou uma pesquisa entre profissionais sobre as competências que são necessárias para se desenvolver nesse período de pandemia, de Covid, também do pós-Covid, porque a gente já está pensando e torcendo e rezando para que tudo isso acabe, não é? Quais são exatamente essas competências, quais as conclusões que você chegou nessa pesquisa feita? Foi interessante, Danilo, que inclusive algumas das pessoas aqui presentes me responderam a um questionamento e foi essa pergunta. Nesse momento da pandemia, em que havia um isolamento bastante forte e depois na flexibilização, eu perguntava com relação às atividades de cada um e de fato me responderam em torno de 60 pessoas, empresários, médicos, também inclusive para falar de empresários, médicos, até tiveram pessoas que fizeram gravações e mandaram de dificuldades específicas e concretas na situação da empresa que estavam lidando, como presidentes ou como gerentes, como diretores. Até num dos módulos do nosso curso, eu coloquei dois elementos chaves dessa pesquisa. O primeiro elemento foi uma entrevista com uma pessoa que estava com dificuldades enormes no gerenciamento em função da compreensão do time principal da empresa para alinhar objetivos, metas, durante a pandemia e depois da pandemia, mostrando como ele estava lidando com as questões de maior resiliência, maior compreensão. Dizia ele da questão da empatia necessária de colocar-se no lugar dos outros. E outra pessoa, que essa daí inclusive coloquei num dos módulos, que acho que foi uma resposta assim bastante aguda, muito direta, colocando a problemática principal da adaptabilidade da pessoa na tomada de decisão, uma capacidade de decisão mais rápida, portanto ter critérios muito fortes. Já não existem receitas do bolo, já desaparecem aqueles formatos de regras já certinhos para poder aplicar. Então, eu, digamos, me alimentei muito dessa pesquisa para desenvolver os 6 módulos desse curso que está denominado, até está no sentido de uma caminhada, liderando, suponho até um movimento, liderando, a coisa está acontecendo em tempos de crise. E nós realmente estamos imersos nisso e as expectativas nos mostram que nós temos ainda pela frente um grande percurso de grandes mudanças, transformações, e que nós temos que ter essa capacidade de nos adaptarmos a essas mudanças. Daí a necessidade dessa resiliência, que é a capacidade de mudar sob pressão, mudar com restrições, mudanças,
em que aparecem um montão de conflitos diários. As lives, as reuniões que o pessoal anda fazendo à distância estão sendo assim, muito difíceis, né? Passam, por vezes, o dia todo lidando com conflitos. Então, temos aí as razões principais do curso e como essa pesquisa serviu para mim. Eu ainda vou fazer um trabalho formal. Eu comecei a fazer uma tipificação das dificuldades e quais são as competências que esses gestores estão aplicando no seu dia a dia. Inclusive, o pessoal da área de frente do combate do Covid-19, os médicos. Muito bom. Paulo, já dá para vislumbrar quais são os benefícios que o aluno ou o mentorado vai ter com este programa? Em relação, você falou das mentorias, foi colocado durante o curso, tem dois tipos de curso, Gold e Silver. O Gold tem 3 sessões de mentoria, mais ou menos vai pegando cada terço, né? O primeiro terço, o segundo terço do curso e depois uma finalização. E aí nós estamos realmente nos fundamentando muito a importância desse ajuste personalizado do programa, porque ele visa não simplesmente entregar uma ferramenta, uma chave de fenda que aperte um parafuso e as coisas vão funcionando. A grande preocupação que me chamou a atenção nesta pesquisa, e também ouvindo outros especialistas, é a necessidade do próprio gestor, de si próprio, ele tem que se autodesenvolver e ter um autodomínio e capacidade de tomar decisão muito frequente. Então, o curso está pensado para um ajuste desses diversos módulos, que depois podemos entrar em detalhe, para a construção de um projeto de desenvolvimento pessoal e profissional com essas ferramentas da estratégia que a gente utiliza em empresas, o modelo SWOT, o cruzamento do modelo SWOT, procurando fundamentalmente, através das nossas fortalezas, das nossas forças, aproveitar oportunidades e bloquear dificuldades, restrições, gargalos, etc. Muito bom. Você está focado nesse tempo, obviamente, a tua produção, o teu lançamento do site, essa live, né, toda essa produção está bem focada, bem estabilizada nessa atual situação em que a gente vive, da pandemia. Mas ele também gera benefícios para depois dela, quando tudo isso terminar, esses benefícios continuam? Paulo, nós estamos falando de um programa onde você estava não são receitas de bolo. A grande preocupação eu não gosto muito da palavra reciclagem, um desenvolvimento, uma reflexão pessoal, uma provocação para a transformação pessoal, e independentemente das idades, vai ocorrer, porque cada um de nós tem uma determinada vivência, e essa atividade que nós fazemos, o programa, desperta muitos conhecimentos que são tácitos, conhecimentos da experiência, que nos fazem desenvolver novas oportunidades, ações mais adequadas para esse momento. Por exemplo, vou citar só um exemplo. Talvez a nossa condição atual, ou modelo de liderança, ou de desenvolvimento dos trabalhos, vão ter que se adaptar em muitos formatos, mas, sobretudo, vai haver uma transformação em termos de como lidar com essas dificuldades. Então, todos nós, cada um na sua área, vai ter que repensar Então, nós estamos promovendo uma atividade não formatada, mas que dê a capacidade de pensar por conta própria, desenvolver um plano inteligente, melhorar a própria capacidade prudencial de tomada de decisão e melhorar no desenvolvimento das equipes, que vão estar mais fluidas, mais telecomandadas, com menos gente trabalhando presencialmente, vão ter maior circulação de pessoas.
vamos ter uma série de receios, dificuldades dos contatos pessoais, especialmente no primeiro e segundo ano. Enquanto não aparecer uma vacina eficaz, e aqui está todo mundo correndo atrás dessa vacina, nós vamos ter que administrar situações difíceis. Perfeito. Nesse momento que a gente está fazendo esta live, transmitindo ao vivo pelo Facebook, muitas outras estão acontecendo, né? Virou uma mania mesmo de todos nós acharmos tempo para fazer cada um a sua live, do seu assunto. Inclusive, nesse momento também muitos estão colocando à disposição cursos, treinamentos, palestras, aulas. Então, eu vou te fazer uma provocação de mercado mesmo, né? Qual é o grande diferencial ou os grandes diferenciais do teu treinamento, do teu programa de treinamento? E você falou de mentoria, eu também citei no início, né, sobre mentoria. Como funciona, como serão realizadas então essas mentorias aí? As mentorias, está chegando mais uma pessoa aqui, já permiti a entrada. Então, o Maurício, né, que chegou aqui. Então, nós temos a mentoria, ela trabalha ao longo do... Vou tentar explicar aqui o curso. Ele tem videoaulas gravadas em segmentos de 20, 25 minutos, 30 minutos. Então, são 6 módulos. Nós temos os 5 primeiros módulos, são conteúdos para que a gente faça reflexões sobre o nosso desempenho em uma série de temas. Por exemplo, na introdução do primeiro módulo, nós falamos do nosso mix de competências que são estratégicas. Por exemplo, a capacidade de análise e síntese, a capacidade de trabalhar em equipe, competências ligadas a 8 qualidades ou meta-qualidades que servem para muitas outras atividades que nós fazemos. Não importa se a pessoa é um médico, um engenheiro, um advogado, elas perpassam transversalmente as necessidades de todas as pessoas. Então, nós temos aí a introdução, já desperta, provoca essa questão da transformação de hábitos, essa metanoia, a transformação da ideia, um novo modo de pensar, uma nova transformação, e explicamos com bastante detalhe como é que se dá esse processo de transformação. Então, essa provocação já acontece no primeiro módulo, que alimenta aquilo que vai ser um contato pessoal com alguém que vai tendo um feedback muito grande de diversas pessoas. Eu já estou nesse contato aqui com essa situação dos 3, desde março. Nós temos aí muitas experiências e sofrimentos, dificuldades, soluções que as pessoas estão encontrando. Então, esse enriquecimento, através das mentorias, vem a ser, no meu modo de ver, esse diferencial que apresentamos para as pessoas que vão fazer a atividade. Agora, o que existe também é que esses módulos estão totalmente estruturados, não é uma concha de retalhos. Uma coisa requer a outra. Nós falamos de qualidade ou capacidade de decisão, nós falamos de trabalho em equipe, qualidade desse relacionamento interpessoal, falamos de conflitos emocionais, de negociação, inteligência emocional. Depois vamos trabalhar a capacidade de empreender e inovar. Aí depois analisamos a questão dos temperamentos de cada um. Você só faz uma análise do seu temperamento, de qual é a sua inteligência que está mais dotada, a capacidade intelectiva, de acordo com o seu próprio temperamento. Isso aí dá uma riqueza enorme para a construção do projeto de desenvolvimento pessoal e profissional. E podemos falar de um diferencial? Sim, esse diferencial é como se fosse esses programas de empresas que trabalham com avaliação 360 graus, 180 graus, feedbacks. Então, nós temos aí uma coisa muito rica. Muito bom, Paulo. Quero renovar aqui o nosso boa noite, principalmente para aqueles que estão entraram logo depois de termos iniciado a nossa live. Quero que vocês fiquem bem à vontade.
e aguardem um minutinho. Quando terminarmos a nossa entrevista, a minha entrevista com o Paulo, nós vamos abrir o momento da pergunta, não é? Vocês vão poder fazer as perguntas de viva voz ou escrevendo no chat, eu lerei a pergunta, o dono da pergunta também, e ao finalzinho teremos ainda uma segunda surpresa que vai ser coordenada aí pelo próprio Paulo Sertec. Então, fiquem conosco até o final. Paulo, você falou da sua presença nas empresas, no mundo corporativo. Você até citou exemplo de pessoas que estão acompanhando a nossa live nesse momento, gentilmente acompanhando a live, que participaram também da pesquisa que você fez. E você também tem um histórico no mundo corporativo. Você pode citar algumas empresas, enfim, dar exemplos, trazer um pouco para a nossa live como foi esse contato com as empresas no mundo corporativo aí? Eu vou começar de experiências mais recentes. Durante esses 3 meses do período de Covid, que nós estamos passando e que estamos todos aqui nas grandes expectativas de que tenhamos uma solução para tudo isso, mas enquanto há essas dificuldades, nós temos que nos preparar. Então, uma iniciativa foi recuperar todos os programas que eu desenvolvia em empresas nos últimos 30 anos, ajustar para um modelo segundo essa perspectiva, liderando um momento de estresse, de grande pressão. Esse diagnóstico de pressão, estresse, rapidez, inovação, resiliência, foram fatos que foram ocorrendo de forma vivencial. Então, tem as minhas informações, o que eu busquei, foi no contato direto com médicos, porque aqui em Fortaleza eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no Hospital César Caos. Então também nós tivemos algumas experiências como fazer para lidar com tensões nesse nível. Então, tudo isso serviu de acervo, de experiência para a montagem do curso em etapas. Evidentemente que teve algumas outras experiências que fiz aqui, foi especificamente sobre a mentoria, durante esse período então, fizemos pelo menos 3 mentorias a título de validação da metodologia que eu vou utilizar junto com aqueles que já estão fazendo o programa. Então, utilizando matriz SWOT, então há algumas experiências de validação. Depois, também a experiência que tive aqui em Fortaleza, recente, foi a preparação de sucessores, através de um programa similar a esse, dentro de um outro contexto, de empresa familiar, empresa com gente mais jovem, preparando novos líderes. E depois, nós temos aqui as minhas experiências que eu estou lembrando, o Dalton Rispoli, que está aqui presente. Nós fizemos muitos trabalhos com o pessoal da área automotiva, que é FenaBrave. O Dalton Rispoli foi presidente do setor Paraná regional da FenaBrave. Então fez todo um trabalho junto com outros profissionais. Eu estava lá como mais um, e liderado pelo Dalton, foi no sentido de alguns módulos para a formação de diretores de concessionárias e também gerentes. Foi uma experiência muito importante. A outra, que até gerou, está aqui o João Cláudio Fontana, que também tem lá um depoimento interessante que está no site, mas aí já nós fizemos um trabalho muito mais significativo, mais longo, com 400, uma empresa grande, né? Média para grande, e trabalhos desde a direção, e até acabamos validando o impressionante, assim, a quantidade de elementos que saiu dessa pesquisa, que acabou gerando até um trabalho de monografia, de pós-graduação, de próprios gestores da empresa, e foi realmente a verificação de que todo o programa gera uma transformação. O pessoal, você vê a diminuição da
da quantidade de acidentes na empresa, uma melhora do clima organizacional, a melhora de produtividade, melhora em relação às questões de interesse, motivação. Fomos monitorando ao longo de todo o processo. Então, isso deu muita base para o desenvolvimento desse programa. Sem falar do IPEM, né, que nós tivemos uma experiência enorme também, mas são trabalhos que servem de base para aquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo e que hoje, não posso dizer que já seja uma coisa consagrada, que nós estamos no início, né? Está todo mundo aqui aprendendo no meio dessa situação. Então, também é uma experiência nova para todos nós, uma grande experiência. Bom, essa é a experiência que eu tenho, mais ou menos, é o que estamos podendo fazer. Você falou de monografia, de pós-graduação, então pegando o gancho aí do mundo agora acadêmico, o que é que você traz do teu mestrado, das tuas pesquisas como mestre e como doutor? Eu queria aqui fazer um depoimento que acho bastante interessante. Já quando estava em Curitiba, no Paraná, junto com um professor da área de engenharia agrária, nós fizemos, durante praticamente 16 anos, cada semestre, um programa desse para a gente, graduandos, normalmente de 4º ano de faculdade, ou 8º semestre, e tivemos muitíssimas experiências de crescimento aí com todo o programa, né? Os módulos, mas todos eles foram presenciais, foram feitos com os alunos, e nós temos depoimentos deles assim, muito interessantes, com o pessoal muito bem posicionado nas empresas, tem gente no Brasil inteiro trabalhando, porque essa área é uma área que um bom profissional vai para qualquer parte, né, no norte, no nordeste, sul. E a outra experiência aqui em Fortaleza foi quando estive coordenando os cursos de engenharia mecânica e engenharia de controle e automação. Fizemos esse mesmo trabalho ajustado às circunstâncias daqui, regionais, para estudantes de terceiro e 4º semestre, visando o aprimoramento. Era um programa de excelência acadêmica e profissional. Esse curso foi validado também na academia com a apresentação em congresso de engenharia mecânica, como uma maneira de promover crescimento de competências entre engenheiros para a melhoria da qualidade profissional. Perfeito, Paulo. A gente vai chegando ao final, mas antes eu queria que você finalizasse, não eu, a sua fala sobre o que as pessoas que se interessam podem encontrar, o que elas vão encontrar de aprendizado no teu programa de treinamento. Perfeito. Vou encontrar uma sequência bem coordenada de temas. Não é um curso que tem uma sala de aula e todo mundo assiste junto uma exposição. A pessoa deve, as aulas, os módulos estão gravados. A cada módulo existem alguns trabalhos para fazer, alguns questionários, e já desde o começo já faço a provocação em termos do desenvolvimento do plano pessoal e profissional. Porém, nesse plano, eu procuro trabalhar com a questão da pessoa ter um objetivo concreto para se treinar no método durante todo o programa, para que quando ele chegue na mentoria possa ter um projeto bem acabado e um aconselhamento que seja bastante útil para a sua atividade profissional. Então, pode ser um profissional. Já temos aqui alguma experiência agora no andamento, de gente que está com 2 anos de formado em engenharia, mas eu, inclusive, coloco isso como case num dos módulos de empreendedorismo, uma pessoa que está querendo desenvolver um programa de treinamento e capacitação à distância, um modelo que ele quer desenvolver, um produto. Não vou detalhar o produto, se qual é o produto, mas tem aí
um certo sigilo com relação ao produto que ele está desenvolvendo, mas para fazer em plataformas digitais. Portanto, é uma atividade que faz pensar, que faz desenvolver competências, que não vão se desenvolver só durante o curso, mas que preciso praticar. Então a gente reforça os métodos e maneiras de prática dessas competências. E quando você faz esse controle, bom, o ciclo PDCA a gente volta a relembrar, lembrar, planejar, o planejamento, o fazer, a capacitação de si próprio, o autoconhecimento, ao planejar, fazer, checar, então o autocontrole e também a ação corretiva. Isso é um trabalho continuado, usando o método Toyota, o método japonês, a gente fala disso, mas é um ciclo vivencial de aprendizagem que muita gente já conhece. Então, o programa ele tem 6 horas de vídeo gravadas, então 6 horas. Eu sugiro que ao longo do mês, a pessoa que começa a fazer o curso, já só comprando, entrando lá na plataforma, já libera o primeiro módulo e já pode ir fazendo. Então, do primeiro módulo até o 5º módulo, são 6 horas de vídeo, que dá para se distribuir ao longo do mês. A pessoa faz no horário que bem entender, no fim de semana, na hora do almoço, e vai fazendo. São 6 horas de videoaula. Temos 5 questionários de autoavaliação sobre essas competências chaves. Eu julgo entre meia hora e 1 hora de trabalho em cima de cada uma delas, no desenvolvimento do plano pessoal e profissional, objetivando algum desenvolvimento específico de carreira ou de uma situação agora. Então, essas 6 horas, mais umas 5 horas de desenvolvimento dos questionários e a mentoria. Num caso vão ser 3, no outro caso uma mentoria, que marca no tempo, no momento que for mais conveniente. Então, recomendo esse curso pelo fato de ser algo bem ajustado à situação atual. Muito bom, Paulo. Então, eu quero agradecer mais uma vez você ter aceito esse desafio, de falar, de apresentar para a gente todo esse conteúdo, e vamos abrir as perguntas, não é? Quem tiver pergunta pode se manifestar e fazer sua pergunta. Se quiser pelo chat, eu farei a leitura. Se não, pode fazer a leitura, pode fazer a pergunta oralmente. Eu já tenho inclusive uma aqui, Paulo, que é o seguinte: eu, como um gestor, como eu consigo identificar na minha empresa, na minha equipe, naqueles que eu lidero, como eu consigo identificar a necessidade de um treinamento como o seu? Perfeito. Bom, em geral, o líder, o gestor, tem que estar continuamente se preocupando com a capacidade de inovação. Agora, a questão da resiliência, a questão de lidar com situações de mudança. A liderança hoje, em todos os níveis, hoje sempre foi isso, mas mais agudamente, a liderança pode se confundir, equivaler à capacidade de transformação e de gerar novas atitudes, transformações que deem resultado para a empresa. Então, como o curso ele objetiva um projeto de crescimento nessas competências chaves, aquele líder, gestor, diretor da empresa, proprietário, pode identificar quais são os seus gerentes que teriam um aproveitamento muito grande, e esse curso teria um impacto forte na transformação do trabalho em equipe, na inovação e na geração de resultado. Eu vejo por aí. O gestor enxergar o crescimento do seu funcionário nessas áreas, especificamente. Muito bem, eu tenho então, junto contigo, Paulo, aqui o Dalton, Ivana, João Cláudio, Marcos, Maurício, Osíris, que podem ficar à vontade a partir de agora fazer as suas perguntas. Posso então?
pedindo licença. À vontade. Cumprimentando você, Paulo, eu cumprimento todos os companheiros que estão nessa tua live. É uma coisa muito importante, inclusive para mim, aprender coisas ainda na minha idade, é coisa fabulosa. Estou me lembrando, enquanto você falava das nossas conquistas, das nossas lutas em conjunto, para que você pudesse nos auxiliar junto com o pessoal de operação das concessionárias de veículos, né, da FenaBrave. O Paulo esqueceu da ACP também, tivemos uma grande participação da Associação Comercial do Paraná. E acho, Paulão, que você vai ter um trabalho bem grande, porque esse teu curso é muito legal, muito bom, e vai ser mais difícil, porque naquela época que você trabalhou perfeitamente conosco aqui, as coisas eram mais fáceis, mas não tinha esse problema que estamos atravessando. Puxa, a necessidade que o pessoal vai ter vai ser muito mais intensa do que nós tivemos. Se você já foi bom naquela época, nos auxiliou sobremaneira, imagino que você vai ter um sucesso total, pelo menos é o desejo que a gente tem. Fica meu abraço, meu agradecimento por você ter me convidado, e vou ficar aqui todo ouvido. Um grande abraço para todos. Obrigado, Dalton. Grande parceiro, e trabalhamos juntos muito tempo, e deu para fazer um belo trabalho, né? Durante todo esse tempo. Sim. Tá bom. Quero lembrar também, Paulo, que você tem a surpresa, né? Você quer revelar o que nós estamos chamando desde o início de surpresa? Então, nós temos aqui, estão presentes, eu vou sortear eu tenho 4 livros, 3 de administração e um, aquele Jorge Lacerda, Uma Luminosa Mensagem de Cultura. Então, vamos ver aqui, pelo número de pessoas que está agora na sala, nós colocamos isso, então o Danilo vai receber um presente extra, né? Não tem, porque, então tem 1, 2, 3, 4, tem 5 pessoas, né? O mais fácil é todo mundo receber, né? Um livro. Eu vou pensar em cada um qual seria o livro mais adequado. Por exemplo, o Dalton acho que já tem o Jorge Lacerda, né? Já, com certeza. Já tem, né? O resto do pessoal acho que não conhece os outros livros, então eu vejo aqui. Mas eu precisaria, então, eu nem vou fazer o sorteio, viu, Danilo? Perfeito. Empatou, então, hein? Muito bom. Eu precisaria, o Maurício, que está aqui presente, depois você colocar, Maurício, o endereço, o teu nome todo, Maurício, que eu não conheço, é? Paulo, eu acredito que depois você consegue falar com ele, né? Ah, ok. Então, tem mais perguntas, viu, Paulo? Quando você puder. Então, Ivana está se manifestando aqui, dizendo que está uma maravilha. Deixa eu ler aqui. Ivana Rodrigues, que maravilha, muito obrigada. Perfeito. Paulo, todo o material que você produziu, todo o material que está disponível, inclusive no seu site, novo site, ele serve tanto para o líder quanto para o liderado? Existe uma diferenciação? Você pensou nessa diferenciação? Pode ser um CEO, pode ser um gerente, enfim, existe essa diferença de aplicação do teu conteúdo? O conteúdo ele tem uma abrangência grande, ele pode os temas eles são provocadores em qualquer faixa de idade. Quando a gente fala de processo decisório, quando fala de desenvolvimento nessas áreas, então tem dado resultado tanto para profissionais, dizer assim, na faixa dos 25 até os 35 anos, como também pessoas que já são diretores ou proprietários de empresa, né? As mentorias é que vão ajustar um pouco, calibrar a questão do nível de exigência de cada um dos pontos da adequação à situação de cada um. Isso aí que eu vejo assim bastante. Então, respondendo a tua pergunta, não é remédio para tudo, mas como tem a mentoria, ela é capaz
de ajudar pessoas nos mais diversos níveis de trabalho. Né? Perfeito. Osiris coloca aqui no chat: perfeito, pessoal, live legal, vou precisar indo nessa, depois vou atrás do livro. Ele está dizendo que depois ele vai atrás do livro, viu, Paulo? Tá bom. Muito bom. Então, vamos finalizar então, Paulo? A presença de todo mundo, né? Foi bastante grato ver muita gente que nós já lutamos bastante tempo, né? João Cláudio, Talto, o Marcos Alfonso, a Ivana, e o Maurício, o Danilo, nós já estamos aqui há muitos anos, né? E coincidimos nos programas das universidades aqui, faculdades de engenharia, outras áreas, administração, e então estamos aí bastante em contato. Eu sugeriria, se dentro da órbita de possibilidades de vocês, e difundir também o site, vale a pena, né? Recomendar. E nós estamos fazendo aí o desenvolvimento de pessoas que vai redundar em que as empresas estejam melhores, que as equipes trabalhem melhor, assim por diante. Essa é a ideia. Perfeito, então. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado a todos que participaram da nossa live. E desejamos boa sorte, saúde e fiquem todos com Deus.